Olá, boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Daqui a alguns instantes terá início a 55ª sessão desse ano, que você confere sempre pelo canal 7 da NET ou pelo site camaraguarulhos.sp.gov.br. A gente tem hoje um inscrito para a Tribuna Livre, é o senhor Ilo Carneiro Arcanjo. Depois nós passaremos ao grande expediente, que tem 104 itens. A ordem do dia tem 56 itens, 42 aptos à votação. Em segunda discussão e votação, o projeto que regulamenta o transporte de animal doméstico em coletivo municipal. E em primeira discussão e votação, projeto que cria nos pontos de ônibus cobertos, iluminação e itinerário. Esses são exemplos de itens que constam da pauta. A gente fala para você, repete para você, são 42 aptos à votação e 104 itens no grande expediente. Muito mais acontece aqui. Para você saber tudo que vai acontecer nessa tarde, é só ficar com a gente. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Boa tarde, senhoras e senhores. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da sessão ordinária. Passamos ao pequeno expediente, onde temos o orador escrito. Com a palavra, vereador Geraldo Celestino. Senhor presidente, senhores vereadores, ao público presente, à imprensa, à assessoria. Senhor presidente, senhores vereadores, a partir das 15 horas de hoje, eu estarei me retirando da sessão. Espero que a sessão prossiga até as 15 horas, mas às 15 horas eu tenho que estar no Ministério Público hoje. Nós marcamos uma reunião lá, eu como vereador. Eu vou estar levando aí, conversando com o promotor do meio ambiente, Dr. Ricardo Manuel, sobre o aterro da Clabin. Vereador Edmilson, nós passamos ali pela Dutra, eu estive olhando a semana passada, e aquele aterro cada dia cresce mais.
Então a área já está totalmente sufocada, não cabe mais detritos, entulhos naquele local, e a empresa, a Rodobase, continua jogando entulho naquele local. E nós aprovamos aqui nesta casa um requerimento de autoria desse vereador, onde nós instalamos uma comissão especial de inquérito, onde quem presidiu a comissão de inquérito foi o vereador Heleno Metalúrgico. O vereador Heleno, junto com a comissão de inquérito, nós apresentamos um relatório, encaminhamos para o juiz da Vara da Fazenda, onde a Rodobase, a empresa que faz aquele aterro, tem uma liminar, que passa por cima da CETESB, passa por cima da Secretaria do Meio Ambiente, e a inoperância do secretário do Meio Ambiente, do poder público, que deveria estar em cima, conversando com o juiz, entrando com recurso para acabar com aquele aterro, e o crime ambiental continua a todo momento, dia e noite, jogando entulho naquele terreno onde não tem mais condições. O senhor passar lá naquela região, está acima do nível da Dutra, já em torno de 3 metros de altura, aquele aterro. E eu, como vereador dessa cidade, vereador fiscalizador, eu vou até o Ministério Público hoje às 15 horas, já está marcada uma audiência com o Dr. Ricardo Manuel, que é o promotor do meio ambiente, onde eu vou estar conversando qual a saída para esse crime que está acontecendo na cidade de Guarulhos, aos olhos das autoridades municipais, das autoridades estaduais, autoridades federais. Aquilo nós temos que dar um basta. Então eu vou até o promotor para saber qual o caminho que deve ser tomado e solicitar que seja cessado aquele aterro imediatamente. Guarulhos virou uma cidade de ninguém. Você vai lá no Parque Secap, presidente, vereador americano, você vai no Parque Secap, não tem mais local para as famílias estacionarem os carros. Os motoristas da Uber, não tenho nada contra motorista da Uber, mas a cidade precisa ser governada e precisa ter leis que regularize, apresente uma lei, um decreto que o prefeito pode baixar e regularizar aquilo lá, porque a Uber presta um serviço público e o poder público, vereador americano, tem que fiscalizar. Então não tenho nada contra a Uber, não tenho nada contra taxistas, acho que prestam um serviço público, mas a cidade perdeu a razão, porque não fiscaliza, estão lá à vontade. Alguns maus motoristas que trabalham nesse serviço. Eu estive conversando com uma amiga nossa lá no condomínio São Paulo esses dias, a Valéria Nunes, e ela estava colocando que ali alguns motoristas fazem as necessidades fisiológicas na praça, jogam detritos, jogam lixo na praça, e quem paga é a população ali do entorno do Parque Secap. Então nós já solicitamos uma reunião com o secretário de Transporte e Trânsito, mas parece que o secretário de Transporte e Trânsito está de licença, está de férias, está preocupado com a campanha eleitoral do PT e esquece a cidade. Então nós temos aí o aterro do Clabin, que a Secretaria do Meio Ambiente não toma as providências. Temos a questão dos motoristas da Uber, que tomou todo o Parque Secap pela proximidade do aeroporto. Eu acho que tem que arrumar um local de encontro desse motorista e regularizar, aonde o poder público poderá fiscalizar. Então eu digo, vou falar de novo aos moradores do Parque Secap daquela região: a responsabilidade é da prefeitura, e quem estão ali são trabalhadores, a maioria está com boa intenção. Então alguns maus elementos que acabam atrapalhando a vida dos trabalhadores que querem trabalhar decentemente. Mas nós estamos vivendo em uma cidade sem lei, desorganizada, uma cidade de ninguém. Com a palavra, vereador americano. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente e público que nos assistem. É muito oportuna a fala do vereador Geraldo Celestino, porque realmente essa questão vivenciada não só ali no Secap, viu, vereador Geraldo Celestino? Hoje que a gente vivencia
por uma irresponsabilidade que está se acontecendo, não é só em Guarulhos, é em São Paulo, é no Brasil, por conta do judiciário, porque o judiciário tem colocado, tem se posicionado que a atividade feita por essa empresa é regular, não se atendo, inclusive ao pareceres do maior jurista desse país, que chama-se Celso Antônio Bandeira de Mello, não se atendo ao próprio parecer do Ministério Público do Consumidor, doutor Eduardo Ulian, que fez um parecer de mais de 40 laudas, onde diz claramente que veículo particular não pode fazer serviço de transporte de passageiros. Agora, a situação é tão bizarra que em várias prefeituras o judiciário diz que não pode ter fiscalização, vereador Geraldo Celestino. O judiciário não permite que faça fiscalização desses veículos. Ou seja, ele pode cobrar quanto quer, trabalhar a hora que quer, ter o veículo em qualquer condições e pode estacionar em qualquer lugar. E causando aquele caos lá no Parque Secap. Aliás, onde as pessoas lá, com certeza tem gente boa, é trabalhador lá nessa empresa, que eu me nego a fazer propaganda, mas o que ocorre? Para se ter uma ideia, pessoas urinando em garrafas e jogando para dentro do condomínio, vereador Geraldo Celestino, ali no condomínio Paraná, urinando e jogando, pessoas inclusive fazendo uso de entorpecentes, como nós temos filmado, fumando maconha para depois dirigir. E aí, tudo moderninho hoje é bonito, consumindo bebida alcoólica. E aí, existe a grande diferença. Os taxistas pagam impostos, os taxistas são obrigados a fazer vistoria em seus veículos. Se tiver um risquinho na porta de um táxi, a fiscalização o proíbe de trabalhar. Tem que levar atestado de antecedentes, tem que cumprir escala horária de trabalho, todas essas exigências. E hoje o cidadão simplesmente pega um veículo e sai transportando passageiros. Então eu venho cobrando da prefeitura e quero deixar bem claro que há um esforço, viu, vereador Geraldo Celestino? Fico tranquilo para falar que eu não, na questão eleitoral, eu apoio inclusive outro candidato a prefeito, mas na questão existe um esforço, vereador Geraldo Celestino. Primeiro era proibir, o judiciário não está atendendo essa solicitação, que é um absurdo, que cabe no artigo 12 da mobilidade urbana, da lei 12.587 da mobilidade urbana, que o judiciário faz questão de não ler, que cabe à prefeitura organizar e disciplinar o serviço de transporte individual de passageiros em seu município. E dentre ela organizar e disciplinar, está inclusive a possibilidade de proibição. Mas assim ele não vê. Agora, existe a prefeitura, vereador Geraldo, está tentando regulamentar, mas é tão bizarro regulamentar que até isso você tem problema. Porque, ora, o artigo, segundo essa própria empresa de americanos aí, de estrangeiros, que tem 60 bilhões de dólares de capital, e que vale, aliás, e que explora o trabalhador da Uber, ele explora o trabalhador, não ganha dinheiro, fica com 20% a 25% do trabalho escravo, como existem vários motoristas falando que não aguentam pagar a prestação do veículo. É uma grande pirâmide isso. Mas veja bem, lá diz que tem que ser com veículo particular. O próprio CTB, o artigo 135, diz que todo veículo de transporte passageiro, seja ele individual ou coletivo, tem que ser veículo de aluguel, placa vermelha. E aí como que você faz? E tem que ter autorização do município, e o judiciário, sabe-se lá o porquê, um entendimento totalmente equivocado, totalmente, chega a ser irresponsável o que está acontecendo aqui, simplesmente não permite que a fiscalização da prefeitura atue. Vejamos bem, então agora eu posso pegar um ônibus e sair fazendo transporte de passageiros. Para concluir, vereador. Então, vereador Geraldo Celestino,
Gostei do vosso posicionamento, da cobrança. Vossa Excelência sabe o quanto eu cobro isso, mas existe, para deixar muito claro, um impedimento judicial nesse sentido. Mas se Deus quiser, o próprio judiciário vai na frente, lá na frente vai ver o grande erro que cometeu para a própria população. Com a palavra, vereador professor Samuel Vasconcelos. Senhor presidente, boa tarde aos colegas que estão aqui, aos que não estão gazeteando, aos que não estão ocupados com outras prioridades, aos que estão na galeria, a você que me assiste da sua casa, do seu trabalho. Nós ouvimos aqui dois bons pronunciamentos. Mas eu falei para o vereador americano e subi aqui dizendo, olha, eu estou em campanha. E é óbvio que eu não vou fazer campanha daqui porque eu não posso. Mas eu estou em campanha. Então, eu quero aproveitar este digno espaço e aproveitar a audiência da TV Câmara para falar com o senhor, com a senhora que está me assistindo em casa, com o jovem, com o idoso, para dizer da sua responsabilidade no processo eleitoral. E aí não estou legislando em causa própria não, pode ficar tranquilo, não vou pedir votos, não posso fazer isso. Agora posso pedir que o senhor e a senhora tenha o tamanho da responsabilidade no processo eleitoral que nós que estamos aqui temos, que a maioria de nós temos. Por quê? Porque para cada processo eleitoral, a população tem a grande oportunidade de escolher os seus representantes que parecem consigo. Então agora vem aí a oportunidade do senhor e a senhora escolher o seu vereador, a sua vereadora, o seu prefeito, a sua prefeita não tem, mas tem candidata a vice. Escolher alguém com responsabilidade. Não venda o seu voto, isso fica muito caro, não troque por favores, ficará muito claro. Mas nós temos aí mais de 1000 candidatos, analise cada um. Nós temos aqui 34 vereadores e vereadoras, a maioria, a absoluta maioria, com bons serviços prestados à população. Entre no nosso site, analise um a um. Vai no Instagram, no Facebook, ver o que cada um tem feito. Procura ver o currículo de cada um. E aí, escolha como se estivesse escolhendo alguém para trabalhar para o senhor, para a senhora. Porque na verdade é isso que acontece. Escolha alguém que de fato lhe represente, para depois não ficar reclamando. Eu tenho ouvido pessoas dizerem assim, eu vou votar nulo, eu vou votar branco. Isso não ajuda. Essas cadeiras não ficarão vazias. Então escolha alguém que de fato lhe represente. Não seja levado pela influência das mídias. Diga-se de passagem, em Guarulhos está um problema sério. Não dá mais para você entender as manchetes de jornais, porque o azul tem uma manchete, o amarelo tem outra manchete, não tem o vermelho, mas o preto tem outra manchete, e dentro do mesmo assunto, cada um dá uma interpretação mais mentirosa ou mais exagerada do que a outra. Então o senhor e a senhora, aproveite as mídias sociais. Tem o vermelho também, tem o vermelho. Então aproveite as mídias sociais, Marquinhos, aproveite as mídias sociais, aproveite as novas tecnologias e pesquise sobre e sob aquele que você pretende votar, que pretende escolher. Tem aqui 34 vereadores e vereadoras, com uma folha de serviços prestados, vários participantes de comissões, defendendo temas específicos, mas tem também aqueles que estão se apresentando como novas opções, e tem boas pessoas.
Tem muito picareta também, né? Tem muito oportunista também. Tem muito vendedor de jornal também. Tem muito que está atrás de um carguinho também. Mas tem muita gente séria. Então, analise o perfil de cada um e escolha o melhor. Escolha aquele que você sabe que vai representar a sua cidade, independente da condição religiosa, da condição étnico-racial, que será um bem para a cidade e principalmente para cada segmento mais vulnerável deste município. Obrigado. Como não há mais oradores inscritos, dou por encerrado essa parte da sessão e passamos para a tribuna livre, onde temos um orador inscrito. Com a palavra, o senhor Ilo Carneiro de Arcanjo, por 10 minutos. A todos, boa tarde. Eu gostaria de me dirigir, por questão de ética e respeito, ao presidente dessa casa, que me concedesse a fita e a fala dessa audiência da Tribuna Livre, em respeito ao artigo 5º da Constituição Federal. Defiro, senhor Ilo, só formalizar o pedido, ok? Muito obrigado. Excelentíssimo senhor, presidente da Câmara Municipal da cidade de Guarulhos, demais autoridades civis e militares, público presente e esta vasta camada da comunidade da cidade de Guarulhos e todos os seus familiares que estão me assistindo nesse momento. Eu não estou aqui em campanha, porque há 30 anos eu faço a minha campanha dos direitos difusos e coletivos, em defesa da cidadania e de mais responsabilidade social. Mesmo portador de uma doença crônica, sou portador da hepatite C, e esse remédio é de alto custo. E eu não posso, de forma alguma, agradecer à Secretaria de Educação, de Saúde, porque, senhores, mesmo doente, eu jamais me curvei de denunciar os atos incompreensíveis desse governo municipal irresponsável que nós temos. Eu quero agradecer publicamente a conceituada Promotoria de Justiça que atendeu o pedido desse simples idoso, militante comunitário há 30 anos nessa cidade. Está aqui, senhores, o documento da pavimentação asfáltica da rua da Viela Congonhal, onde muitos estão usando o nome do Ministério Público indevidamente, colocando nos panfletos, dizendo que é ele que está fazendo. Isso é um crime. Foi a pavimentação da Viela Congonhal e a iluminação pública da rua Seretinga, a iluminação pública da rua Baependi, a iluminação da rua Cruzilha. Foi tudo isso um pedido deste simples, humilde cidadão que milita em interesses sociais da comunidade. Na esfera de segurança pública, a irresponsabilidade desse prefeito que aí está. Há 30 anos, senhores, os moradores da Vila Nova Bom Sucesso solicitam que seja pavimentada a avenida, a rua Olímpio de Noronha, a rua Turvolândia, a rua Baependi, a rua Cruzilha. E essas ruas, senhores, já foi iluminada, porque eu tive a seriedade, a autenticidade, a determinação e o apoio dessa tribuna livre. Eu quero agradecer a conceituada Promotoria Pública. E hoje entrei com uma nova denúncia para agilizar essa pavimentação de todas as ruas da Vila Nova Bom Sucesso.
Desde 92, senhores, eu trabalho na rua, na Vila Nova Bom Sucesso. Eu não moro, eu trabalho, mas não ganho um centavo. Ganho menos do que um salário mínimo. Mas tenho a dignidade e tenho a honra de olhar para a bandeira nacional, tenho a honra de olhar para cada um dos senhores, e não sou mendigo. Trabalho pelos direitos difusos coletivos da minha comunidade. Eu quero apresentar aqui uma denúncia pública em respeito à Lei 8.069 de 90. A falta de creche da Vila Nova Bom Sucesso, a falta de creche, as creches que estão aí estão inconclusas. As mães passam constrangimentos ilegais. Tem que sair da Vila Nova Bom Sucesso, vereador, para ir para a Vila Carmela. Por quê? Para ir para o Jardim Triunfo, que não tem vaga. Para que seja atuada essa denúncia, já está na mão do Ministério Público por meio desse humilde cidadão. Outra denúncia. Vocês vejam como é que o líder comunitário trabalha. Sem demagogia. Os panfletos que estão soltando aí no Bom Sucesso, aproveitando do trabalho do líder comunitário, dizendo que foi ele que está propondo delegacia, propondo a creche. Senhores, isso aqui não é meu, isso aqui é da comunidade, isso aqui é o clamor das mães. Fizeram um abaixo-assinado para concluir a creche da rua Caminho 4, que está lá abandonada. Acaba de protocolar no Ministério Público, está aqui à disposição de todos os senhores. A pavimentação asfáltica está aqui, ó. Denúncia. Levei para o Ministério Público para concluir de todas as ruas da Vila Nova Bom Sucesso. A creche, a UBS da Vila Carmela, está aqui, Gilvan. Você que é um homem, como demais vereadores, que tem escutado a minha pronúncia, e outros ficam conversando, não dá atenção, querem se eleger, porque não tem capacidade de moral de ir para o bairro todo dia e ver o que é que a população está precisando, senhores. Aqui está, ó, agilizar, ampliar a UBS da Vila Carmela. E eu quero publicamente agradecer à Comissão de Transporte, que fui educadamente recebida semana passada, tive reunião com o empresário, nós vamos abrir o trecho da Rua Tenri e a Rua Tamoço Vassi, porque vamos colocar com maturidade, com seriedade, com responsabilidade social, um ponto de ônibus no final da Rua Tenri. Todos os senhores, eu agradeço imensamente esse trabalho desse humilde líder comunitário. A 10ª DP. Olha, o prefeito Eloy Pietá trocou, fechou uma rua, trocou por um terreno. Eu faço essa denúncia ao doutor Sérgio Moro. Não tenho medo de morrer, doutor. Não tenho medo de morrer. Porque essa casa, doutor, já fez 1 minuto de silêncio pela minha vida. E eu estou aqui falando. O prefeito Eloy Pietá trocou, fechou uma rua, a Rua Piau, trocou por um terreno na Rua Senhor do Bonfim. E lá deveria ser instalada, senhor, a 10ª DP. Está tentando enganar o povo, dizendo que vai trazer delegacia, vai propor. Tem um otário aí, certo? De posição terceirizada, ainda vai propor. Já está na mão do Ministério Público, senhores. Já está na mão do governo do Estado. O governo do Estado está aqui, o vereador Gilvan, na minha presença, disse: seu Hilo, se o prefeito der a área, a gente faz a delegacia do Bom Sucesso. É verdade ou mentira, vereador? É verdade ou mentira? Então, falta caráter, enganar com pesquisas ociosas, caluniosas, mentirosas. E outra coisa, a rua, senhores, a Rua Antônio Iacona fica situado a regional do Bom Sucesso. Entrei com um procedimento para transformar aquela regional numa subprefeitura. A subprefeitura, porque Bom Sucesso hoje tem 26 subbairros. E a Rua Antônio Iacona
com a Avenida Estados Unidos, vocês vão lá, vocês dizem que fazem, conversa fiada. Passou o governo de Lampietá, passou o governo de Lampietá, depósito de lixo, e pedir ao Ministério Público para implantar naquele local a companhia da Polícia Militar do 31º Batalhão e a escola Arthur Marré seja transformada numa escola profissional de Zetec. Só falta isso: capacidade, seriedade, respeito e a cidadania com mais responsabilidade social. Eu quero agradecer publicamente ao conceituado promotor, a Promotoria de Justiça, porque esse ano nós fazemos 10 anos, né, da Lei Maria da Penha. O conceituado promotor Nadim Marlum acatou um pedido da comunidade para implantar, para implantar na cidade de Guarulhos a primeira base de integração social e defesa da mulher. Passaram 20 anos, não pensaram nisso. O primeiro decreto 23.769, do ano 95, foi onde foi praticado o primeiro Delegacia da Mulher. E eu quero agradecer ao público presente, a todas as cidadãs, que esse que vos fala não está fazendo propaganda política eleitoral, porque tem coragem, tem seriedade, tem determinação para defender os direitos difusos coletivos desta cidade. A todos, o meu muito obrigado. Como não há mais oradores inscritos, dou por encerrada essa parte da sessão e passamos ao grande expediente. Encontra-se sobre a mesa os balancetes da Prefeitura e desta edilidade relativo ao mês de agosto de 2016. Item primeiro, senhor secretário, para a leitura. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Pelo artigo 151. Pelo artigo 151, vereador Geraldo Celestino. Senhor presidente, senhores vereadores, ligou agora uma telespectadora que está assistindo a TV da Câmara e ela questionou esse vereador americano se eu sou contra o Uber. Não sou contra o Uber, eu sou contra a baderna que se instalou na cidade. Como o vereador americano colocou, e nós também temos denúncia ali na região do Parque Secap, que tem usuários de drogas, pessoas alcoolizadas que ficam ali encostadas tomando cerveja, som ligado de madrugada. Então nós somos contra essas pessoas. Agora, com os trabalhadores que estão ali no local, e eu recebi ontem uma reclamação no nosso escritório de uma moradora do condomínio São Paulo, Valéria Nunes, da Maristela ali do condomínio Santa Catarina no Parque Secap, moradora do Rio Grande do Sul, Paraná, reclamando. Eu coloquei para elas, hoje não é só a praça ali, Alessandra Gil, em frente do condomínio do Rio Grande do Sul, que virou ponto dos motoristas da Uber. O Secap todo, vereador americano. Praça Mamonas, o entorno dos condomínios Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Alagoas, todos aqueles locais virou estacionamento. Então nós somos contra a baderna, nós somos contra a organização. E o poder público tem sim poderes para procurar o Ministério Público e fazer a regularização desse sistema de transporte. Nós somos a favor que o município regulariza. O Uber presta um serviço público. E quem presta serviço público trabalha com gente, trabalha com pessoas. Pessoas que estão dirigindo esses carros, alguns alcoolizados e outros usuários de drogas. Então, é essa a preocupação como vereador. Portanto, nós não somos contra o Uber, nós prestam um ótimo serviço quando teve início esses trabalhos. Tem muitos trabalhadores que estão fora do mercado do trabalho devido à crise nacional, que são excelentes pessoas, mas alguns acabam atrapalhando a vida de todos esses trabalhadores. Por isso, a obrigação do poder público é regulamentar e fiscalizar esse sistema de transporte do município. Item primeiro, senhor secretário, para a leitura. Informa aos senhores edis que, ao invés de simbólico, todo requerimento sejam nominais. Item primeiro. Leitura e votação do requerimento número 2912/2016. Informações referentes à arrecadação e destinação da taxa de iluminação pública de Guarulhos. Autor, vereador Heleno Metalúrgico.
A discussão desse requerimento foi encerrada na sessão ordinária realizada em 20 de setembro e a votação procedida foi declarada prejudicada devido ao registro de votos inferiores a 18. A votação será nominal em virtude da determinação da presidência na sessão anterior. Em votação, solicito aos senhores vereadores que dirijam os terminais para o voto eletrônico. Aqui no banheiro, aqui, ó. Desce aqui. No banheiro aqui. No banheiro. Encerrada a votação. O vereador Geraldo Celestino vota sim. Encerrada a votação. Aprovado em caminhos. Pela ordem, vereador Geraldo Celestino. Pela ordem, senhor presidente. Que horas termina o grande expediente, senhor presidente? Qual horário que termina o grande expediente, senhor presidente? 15h28, vereador. Sim, presidente. Eu ouvi agora o líder do governo fazendo a colocação. Nós estamos em 20 vereadores na casa. E a casa é composta por 34 vereadores. Eu já coloquei essa posição na outra sessão, que a nossa função é estar aqui de terça e quinta das 14 às 18, a partir das 14 horas. E nós sabemos que o trabalho do vereador, senhor presidente, não é só na sessão da Câmara. Tem um trabalho fora do Legislativo, mas a nossa obrigação é para estarmos aqui toda terça e quinta a partir das 14 horas, debatendo os problemas da cidade. Mas, infelizmente, nem todos pensam assim. Eu vou pedir licença a Vossa Excelência, aos nobres colegas, ao telespectador, que eu tenho que me dirigir agora ao Ministério Público, tem uma audiência com o doutor Ricardo Manuel para discutir a questão do aterro Klabin, aquele aterro criminoso que acontece ali na marginal da viaduto. Então, estou me retirando, estou pedindo licença a Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Item segundo, seu secretário para leitura. Leitura e discussão e votação do requerimento 2913/2016. Informações referentes à pavimentação da Avenida Marginal Esquerda, no Jardim Nova Cidade. Autor, vereador Pastor Anistaldo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores dirigem seus terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, prejudicado por falta de quórum. Como não há quórum, dou por encerrado a presente sessão.
Encerrada a sessão desta tarde, os vereadores usaram a tribuna sobre aterro Klabin, falaram também sobre prestação de serviço de transporte de pessoas em veículo particular e sobre a responsabilidade de cada um no processo eleitoral. Nós tivemos um orador na tribuna livre. A gente quer lembrar para você que já viu aqui na nossa programação ou que já viu nas redes sociais, segunda-feira, dia 26, às 14 horas, a TV Câmara vai transmitir ao vivo um debate com os candidatos à prefeitura da cidade. Então, não esqueça, avisa para quem ainda não sabe que essa é a oportunidade de conhecer propostas e de ver os candidatos falando, conversando um com o outro, debatendo entre si. Então, vamos lá, segunda-feira, 14 horas, ao vivo na TV Câmara. Para você que quer saber já antes da segunda-feira o que pensam os candidatos da cidade sobre diversos assuntos, a gente começa na tarde de hoje uma série de reprises do ponto de vista especial Eleições 2016. Todos os candidatos que passaram por aqui vão ter agora, a partir de hoje, o programa reprisado. Para você que já assistiu ao vivo, todos os candidatos participaram, todos os candidatos que vieram aqui falaram com a gente no ponto de vista ao vivo. Para você que assistiu ao vivo, perdeu alguma coisa, perdeu algum candidato, hoje começa a transmissão dessas reprises do ponto de vista especial Eleições 2016. Então, esses são os nossos recados para você, todos eles muito importantes para o andamento da cidade. Não esqueça, vou falar mais uma vez, segunda-feira, 14 horas, tem debate para você conferir aqui na TV Câmara Guarulhos, nas eleições 2016.